Fala, Carlão, no Encontro dos Encontros aqui em Ribeirão Preto. Nós estamos no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping e estamos no primeiro dia do Encontro dos Encontros, que é a parte do corte, o Encontro dos Criadores. E o José Fernando Garcia, professor, ele é da Agropartners, é um dos palestrantes, né? E é o cara que entende de genômica. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Primeiro me explica o que é genômica, qual a vantagem da genômica nessa área nossa que é da pecuária. A genômica é mais uma tecnologia, né? Hoje os criadores, as pessoas do campo conhecem inseminação artificial, conhecem até os embriões, a FIV, sabem quanto custa, sabem quais são os resultados. E a genética, que é a última fronteira, depois que você resolveu a nutrição, a reprodução, a sanidade e o manejo, é pôr o melhor animal no campo. Então, para sair da pecuária ao acaso e partir para uma pecuária de precisão, você tem que cuidar da genética. A ferramenta da genômica, ela permite, dentro de programas de melhoramento, tomar decisões mais acertadas. Então, decisões que se tomava com uma chance de 30%, 40%, passam a ter uma chance de 80%. De escolher o animal certo para ganho de peso, para marmoreio, para maciez na carne, para N características. Então, a genômica é uma ferramenta que usa uma informação química do animal, quer dizer, um pedacinho do animal, um pelo da cauda, se extrai o DNA, se faz uma análise de dezenas de milhares de pontos e isso tudo é usado para predizer matematicamente com mais precisão. Então a genômica é uma ferramenta nova que as raças estão usando, por exemplo, a raça Senepol, que é uma com quem eu trabalho, ela implementou um programa chamado PMGS, que está calcado em 4 pilares, em que os 4 usam essa genômica. A paternidade, o registro genealógico que é auditado pelo DNA, pela genômica, então você tem os animais com pedigree correto, o que permite fazer melhor avaliação genética, a seleção genômica, que é a tecnologia que usa esses marcadores para ter maior acurácia na predição dos melhores animais, as provas de desempenho, que o Senepol é muito famoso por isso, em que você mede muito bem os animais, eficiência alimentar, qualidades de carcaça, e você tem marcadores associados a isso que podem ser usados. E, finalmente, os marcadores pontuais são aqueles que já se conhecem, como, por exemplo, o GeneSlick, que faz o Senepol ser resistente ao calor. Então, esse tipo de conjunto de aplicações usando a genômica é o que a gente costuma chamar de genômica como um todo. É sobre isso que a gente está falando aqui nesse evento. A ferramenta genômica, professor Fernando, ela se basta ou ela é complementar? Não, ela não é por si só o resultado, ela é mais um insumo na cadeia, né? É um sistema que não tenha, desde o olho do criador até a genômica, passando por todos os cuidados, alimentação, manejo, acasalamento, não vai funcionar. Então, assim, a genômica, ela dá mais precisão para aquele criador que usa o sumário, ou usa as informações que o programa de melhoramento oferece, ela faz com que essas informações sejam mais fortes. Então, você toma a decisão mais acertada. É o que a gente chama de pecuária de precisão, né? A gente deixa de ter achismo e passa a ser mais firme na tomada de decisão. Em que nível essa tecnologia já está acessível aos criadores, aos selecionadores, em termos até de custo? Bom, em geral, são as associações de criadores que promovem a implementação dessa tecnologia. No exemplo da Senepol, que está sendo pioneira nisso, os criadores se juntam a esse programa, eles se associam a esse programa, eles coletam as amostras dos seus animais, mandam isso para um laboratório associado, parceiro da associação. Esse laboratório transforma o rabinho o material do pelo do rabo em informação digital. Essa informação é processada pelo programa de melhoramento genético e devolve isso para o criador. Então ele consegue ter informações cada vez mais ótimas, cada vez mais precisas para fazer os acasalamentos e de acordo com os seus critérios de seleção. A gente tem que ter objetivo de seleção, não se seleciona a esmo. Qual é o objetivo? Aumentar o ganho de peso, bezerros mais pesados, qualidade da carne. É isso que cada criador faz e o que diferencia cada criador um do outro.
Já chegou no ponto do usuário da genética conseguir ler lá e falar assim, ah, não, pela genômica esse touro aqui é o melhor para o meu rebanho comercial? A gente já chegou nisso ou não? Sim, a gente está chegando em outras raças, por exemplo, na raça Angus, nos Estados Unidos, na raça holandesa também, na América do Norte, isso já é mais comum. Aqui ainda está tudo começando, mas no caso do Senepol existem dois exemplos interessantes em que você pode saber se o animal ele é homozigoto, ou seja, se ele tem duas cópias do gene bom para termotolerância, que é o que se deseja, ou se ele tem uma só ou se ele tem nenhuma. Então, dessa forma, o criador pode imediatamente começar a selecionar e procurar descartar os animais que não têm essa tolerância, porque é essa tolerância que confere ao Senepol, um animal taurino, a capacidade de resistir a altas temperaturas e viver no clima tropical. Tem também um outro marcador já bem conhecido, que é o da dupla musculatura. Esse é o contrário. Não se quer que esse animal, que essa característica ocorra, porque se o animal for homozigoto e tiver seus dois alelos com essa mutação, ele vai ser muito musculoso e pode ter problema de trabalho de parto, o animal não pare normalmente, precisa de ajuda ou até cesariana. Então essas características mais pontuais já estão sendo usadas regularmente. E com a inclusão da genômica na avaliação genética, que atualmente é feita pela Embrapa, GenePlus, o criador, quando toma a decisão baseado nessa classificação, ele toma com muito mais segurança. E essa vai ser a tônica a partir de agora. Um dos projetos que a gente tem também com a Senepol é achar marcadores para os defeitos, problemas de casco, problema de chifre, problemas de manchas, que são características negativas que se quer eliminar na raça. Isso ainda está em estudo e a gente deve ter logo alguma coisa. Nossa, que bacana! Uma coisa que me surge em mente, assim, né? Tantas associações que a gente tem no país, o Senepol é uma das mais jovens, uma das mais recentes e já sai nesse nível de excelência. Isso demonstra um arrojo do grupo, dos criadores? Acho que sim, né? É um grupo bastante diferente, formado por empresários e formado de outras áreas, e também uma raça nova, uma raça composta que foi feita da fusão de raças. Então ela entende que é importante para que ela se consolide no Brasil, competindo com tantas outras raças, ela tenha melhor o que ela já tem de bom e que ela consiga eliminar o que ela não tem de não tão bom. E é isso que ela tem feito e usado a genômica com esse intuito. As outras raças também estão fazendo esse processo, umas mais rápido, outras mais devagar, mas eu acho que a tendência é que o mundo passe a usar a genômica de forma tão corrente quando se usa a inseminação artificial, a fecundação in vitro e outras tecnologias. O sumário com avaliações genômicas da Senepol foi lançado recentemente lá em Uberlândia, na Camarão, né? Esse sumário tem quantos touros? Olha, esse sumário, eu não me lembro exatamente o número de touros, mas ele é o mesmo sumário em termos de número, só aumentou um pouco com relação ao tradicional, mas a diferença é que agora esses cálculos são feitos com duas coisas importantes: com a informação genética, que não existia, do DNA, e com a correção de parentesco, de pedigree, porque sabe-se que entre 15% e 20% dos pedigrees são errados. Não sei como isso seria na raça Senepol, mas em geral nas raças tem um erro, e esse erro faz com que os cálculos todos sejam baseados em algo errado. Então essa correção que vai ser definitiva, porque o DNA linka, ele liga todos os animais, já diz quem é pai, quem não é, e organiza o pedigree, faz com que os cálculos sejam muito mais acurados. Então, assim, a tendência é que de agora para frente esse sumário só vai melhorar. E se usa um método chamado single step, que cada vez que você analisa mais animais, essa base cresce, cresce, cresce e fica mais poderosa. Então, quando você fala, esse animal é o bom por isso, isso e isso, você fala isso cada vez com mais certeza, 80%, 85%, 90%, que é o que a gente quer, precisão. Ok, é o Senepol com segurança, então, pelo menos essas raças que trabalham com genômica, a gente tem aí uma boa expectativa. Professor Fernando, professor da Unesp, da AgroPartners, obrigada por sua participação. Eu que agradeço, às vezes é um pouco longo e confuso, mas a gente está sempre à disposição para esclarecer e explicar tudo isso. Obrigado. Obrigada eu. Professor Fernando Garcia, aqui para esse Fala Carlão, direto do Encontro dos Encontros da Scott Consultoria.